Bom dia pessoal, meu nome é Gustavo Martins, sou um dos membros do projeto. Infelizmente estive sumido até agora e peço perdão a todos vocês, mas voltei e estou aqui para ministrar uma pequena explicação sobre conectividade Wi-Fi utilizando microcontroladores. Sabemos que existem diversos tipos de microcontroladores e diversas plataformas. Temos o PIC, temos o Arduino, que é o mais famoso, e diversos outros. E outro exemplo é isso aqui, um ESP32. O ESP32, só para salientar, é apenas esse chip. Que na verdade isso aqui não é um chip, isso aqui é apenas uma capa falamos, uma blindagem para proteger o chip que realmente está aqui dentro, todo o circuito. Tudo que está fora dessa caixinha são apenas periféricos que podem ser montados de acordo com o seu gosto ou variando a cada fabricante. Você pode encontrar ESP32 com 15 pinos, que é o meu caso, 15 pinos de cada lado, totalizando 30 pinos, 17, 19 e outros formatos. Inclusive, até mesmo você pode fazer a sua própria plataforma do jeito que você quiser, do jeito que você projetar. Essa daqui, ela, como já foi dito, possui 15 pinos de cada lado, totalizando 30. E já possui nela a antena Wi-Fi e a antena Bluetooth, que é algo que valoriza muito o ESP e torna ele muito prático, pois não é necessário utilizar nenhum outro periférico para adicionar essas antenas, como é geralmente usado no Arduino Uno ou no PIC, que você tem que ter módulos específicos para utilizar esse tipo de conectividade. O ESP não, o ESP já está tudo incluso dentro dessa plataforma. E o que impressiona é o tamanho dessa plataforma. Irei demonstrar agora para você uma comparação utilizando a tampa de uma caneta Bic, essas canetas padrões, e ele é praticamente do tamanho da tampa da caneta Bic. Na verdade, ele é menor. E isso auxilia muito em diversos outros projetos. Óbvio que existem suas desvantagens e suas vantagens. Sua desvantagem é que ele só possui uma saída de tensão de 3,3 volts, enquanto o Arduino possui uma de 3,5 e uma de 5 volts. De resto, ele possui GND e diversas portas. Portas essas que são portas digitais, analógicas, de leitura de transdutores, no caso, e portas de saída de comunicação de dados. E utilizando as entradas e saídas digitais do ESP32, nós iremos fazer a utilização desse circuito integrado. Esse circuito integrado, o L93D, ele é mais conhecido como ponto H. Esse circuito ele tem a capacidade de alternar a polaridade de motores sem que seja necessário ação mecânica, ou seja, você ter que ir nos bornes, nos conectores do motor e alternar a polaridade a fim de inverter a rotação do motor. Com esse daqui, dá para automatizar tudo, fazer essa inversão de maneira automatizada. A nossa ideia hoje é fazer essa inversão utilizando o ESP32 e de maneira remota via Wi-Fi. O Wi-Fi gerado pelo ESP32 que estará conectado à ponte H, e a partir disso iremos controlar dois motores que estão empregados em um carrinho. Bem, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui. No caso, vamos nos aprofundar mais um pouco na pinagem das placas. No caso aqui é um driver, esse driver aqui, essa placa, foi desenvolvida pela professora Renata, salvo engano em parceria com outras pessoas. Renata, que é orientadora desse projeto também.
E nesse site aqui, São USB, você pode encontrar diversas apostilas, diversos materiais, exemplos, códigos, circuitos que vocês podem estar utilizando para aprender, para praticar, enfim. SãoUSB.com, um site muito bom para se estudar eletrônica. Dando prosseguimento aqui, temos o primeiro pino, está aqui como sinal do motor 1. No datasheet desse CI, que eu irei disponibilizar, está em inglês. Nessa placa já está em português, isso facilita um pouco. Mas esse sinal do motor 1 é o pino que será responsável por controlar a velocidade do motor, a partir de uma saída PWM do microcontrolador. Essa questão de PWM, não irei me aprofundar muito agora, não irei falar muito agora, mas irei deixar no material digitado um resumo mais detalhado e bem explicado, de maneira simples, para que vocês entendam o máximo possível sobre essa comunicação PWM. No pino 1, será o pino de comunicação digital, que sairá do microcontrolador também, de uma GPIO do microcontrolador, que é uma porta de comunicação digital. Digital porque estamos lidando com CI. CI é um componente que faz parte da eletrônica digital, que baseia sua comunicação a partir do sistema binário de 1 ou 0. Ou seja, toda comunicação feita nele é a partir de high ou low. Num exemplo que creio que fica mais claro, o low é 0 e o high 5 volts. Esse controle será feito a partir do microcontrolador também. Ele irá mandar esse comando em binário para o CI interpretar. O motor 1 A é a entrada de uma das polaridades do motor e o motor 1B é a entrada da outra polaridade do motor. Ou seja, uma entrada de um conector, a primeira entrada do conector do motor, segunda entrada. Esse meio aqui, esses dois pinos do meio, são o GND. O GND, como vocês veem aqui na construção da placa, desse lado aqui é GND, desse lado aqui também. E isso aqui é o GND do LED. Ou seja, o GND é todo interligado. Nesse caso, facilita muito pelo fato de que irei utilizar uma única fonte para alimentar esse CI e os motores. Porque, como vocês veem aqui, dando prosseguimento, o pino 2 é o pino que será responsável pela comunicação da entrada B do motor 1. E esse pino aqui é o pino de tensão dos motores, ou seja, é o pino de alimentação dos motores. Salvo engano, esse CI suporta de 4,5 volts até 37 volts, ou seja, você pode controlar até um motor de 37 volts com esse CI. Desse lado nós temos a entrada de 5 volts, a entrada responsável pela alimentação do CI, o pino 3, que é responsável pelo controle digital da primeira entrada do segundo motor a ser controlado. Temos a entrada B do segundo motor e o pino 4, que é o responsável pelo controle digital da segunda entrada do motor 2, a entrada B. E aqui no meio, o GND, como já foi demonstrado, que é todo interligado. Aqui, o sinal do motor 2. Esse sinal do motor 2, como já foi falado, é um sinal PWM, que irá controlar a velocidade do segundo motor. Bem, agora com o ESP32, iremos dar um breve aprofundamento nessa plataforma. Por que breve? Porque irei mostrar na tela do computador a pinagem desta placa e irei falar mais um pouco sobre a funcionalidade de cada pino desse. Aqui irei falar sobre alguns pinos. Vou começar com a alimentação dessa placa. Essa alimentação dela pode ser feita a partir do USB tipo universal,
USB mais comum que tem, e pode ser feito a partir desse pino aqui, que é a tensão de entrada, e aqui temos o GND. A tensão de entrada dessa placa é de 5 volts, que é a mesma oferecida pela saída de um notebook ou de um computador. Essa placa ela já possui o botão de EN, que significa Enable. Esse botão, ao ser pressionado, ele dá um comando low no ESP32 e no pino EN, e possibilita resetar o microcontrolador. O botão boot, ele é um botão que dá, ao ser pressionado, ele dá um pulso low no pino GPIO 0. Quando ele dá um pulso low no GPIO 0, ele acaba resetando o chip, e assim você pode gravar outra coisa. Nessa minha placa, você pode colocar uma gravação em cima da outra, e assim você estará apagando a gravação antiga. Mas existem placas que você tem que clicar no botão e gravar, ou gravar e clicar no botão Enable para que o código rode. Nessa placa aqui já é tudo automático, mas tem que se atentar que dependendo da placa você irá precisar fazer isso. No computador eu irei demonstrar melhor a pinagem, irei mostrar o que tem embaixo dessa blindagem, que é um diagrama do que tem embaixo dessa blindagem, e irei explicar para que serve cada pino desse. Dando início à montagem do circuito, no código que eu irei mostrar daqui a pouco, os pinos que foram definidos foi o pino 12 e o pino 14 para o motor 1, e o pino 4 e pino 15 para o segundo motor. Por que não foi definido o sinal do motor 1 e o sinal do motor 2? Porque o sinal do motor 1 e o sinal do motor 2, como já foi falado, é um PWM, ou seja, ele irá controlar a velocidade dos motores. Nesse caso, a velocidade permanecerá constante. Óbvio, constante. Depois que atingir um certo limite de velocidade, ela irá permanecer constante. Por isso, não foi definido no código esses dois pinos, e também não será feita a conexão neles aqui. Bem, dando início, iremos conectar primeiro a entrada de 5 volts e a entrada dos motores. Irei utilizar dois conectores fêmeas vermelhos, que estão ligados no barramento positivo da protoboard, e outro aqui. Bem, iremos agora unificar o GND. Pode colocar só, nesse caso, pode-se colocar apenas um GND, mas por segurança, caso tenha uma conexão oxidada, uma conexão ruim, eu irei colocar dois fios pretos no GND, um de cada lado. Pronto, feita essa conexão agora do GND 5 volts e da alimentação do motor, iremos à conexão dos pinos de controle. Eu defini, é bom sempre, se for possível, definir cores para não se atrapalhar depois na ligação dos motores e na definição dos pinos no código. Defini para o pino 1, que no caso será o 12 na programação, a cor lilás. Então irei conectar aqui no pino 1, a cor lilás. No pino 2, pino de comando, irei conectar uma cor branca, um jumper com a cor branca. Pronto.
feita a conexão da comunicação do primeiro motor. Vamos fazer a conexão da comunicação do segundo motor. Definir a cor azul, para o pino 4 do segundo motor, que pino 4 na programação, né? No caso, que será utilizado no microcontrolador, no ESP32. E aqui vai no pino 3 o jumper azul. No pino 4 de comunicação, que foi definido na programação como pino 15 do microcontrolador ESP32, definir como a cor verde e será conectado no pino 4 da ponte H. Pronto. Lembrando que o sinal do motor 1 e o sinal do motor 2 não será conectado. Agora falta conectar entrada A do motor 1, entrada B do motor 2, entrada A do motor 2, entrada B do motor 2. Agora vamos fazer a conexão no ESP32, conexão física, dos jumpers que serão utilizados para se comunicar com a ponte H e consequentemente com o carrinho, assim o controlando. Bem, utilizaremos a porta 12 e 14 como entrada A e B do motor 1, a porta 4 e 15 como comunicação A e B do motor 2, respectivamente. O fio roxo foi definido como entrada A do motor 1. Então iremos colocar na porta 12, que é essa daqui. Vamos lá, pino roxo, jumper roxo, entrada 12. O 14, que é a entrada B do primeiro motor, foi definido pela cor branca. Então iremos conectar aqui na saída 14. Já o motor 2 foi definido como pino 4 e 15, e o pino 4 e 15 se encontram desse lado. Pino 4 representado pelo jumper da cor azul da cor do mar, como diria Tim Maia. E o pino 15, D15, comunicação digital. Como já dito, não será feita nenhuma conexão e nenhuma entrada, nenhuma saída PWM, pois não terá esse controle de velocidade. Sim, a alimentação do ESP32 será feita a partir de um cabo USB conectado no notebook. Agora irei apresentar alguns outros componentes que serão importantes para eu construir esse circuito, que eu acho que eu conseguirei disponibilizar a vocês um diagrama desenhado no computador para vocês verem melhor o esquema de ligação. Mas eu irei utilizar uma protoboard, jumpers, fios,
Esse aqui são os chamados macho-fêmea, porque eles possuem um lado um pino, né? E no outro uma entrada, conector fêmea, conector macho. Irá facilitar muito a montagem do circuito. Aqui nessa protoboard coloquei a alimentação que eu irei utilizar para alimentar os motores e a ponte H. Por que será uma alimentação só? Porque os meus motores são de 5 volts e a placa, a ponte H, necessita de 5 volts também para ser alimentado, então poderei utilizar a mesma fonte. Para fazer essa alimentação, optei em utilizar esse carregador de viagem, que é utilizado em carros, geralmente, naquela tomada 12 volts, que chamam de acendedor de cigarro. E eu fiz uma adaptação aqui para eu utilizar numa fonte colmeia. Aqui eu tenho duas saídas de 5 volts, uma que pode disponibilizar no máximo 1 ampere e outra 2.1 ampere. Para fazer a ligação dessa fontezinha, desse carregador, eu utilizo uma fonte colmeia de 12 volts com no máximo 10 amperes. Não deu para focar direito, mas dá para ver mais ou menos. Outras coisas que também irei utilizar é esse cabo, que ele irá ser ligado no adaptador e ligado à protoboard. Fiz uma adaptação, cortei a outra parte, deixei o USB tipo A, que será conectado no carregador de viagem, e conectei a protoboard aqui, fazendo a distribuição da alimentação. Outra coisa que será utilizada, que será mostrado que será usado como exemplo, é o carrinho com os dois motores CC, né, de corrente contínua, com caixa de redução. Será mostrado nesse carrinho aqui, que eu fiz em um curso, e será utilizado esses dois motores de corrente contínua para ser feita a demonstração. Em seguida, iremos fazer a montagem a ligação do circuito. Pessoal, agora um pequeno vídeo de como ficou o circuito montado. Aqui temos a fonte colmeia, aqui a alimentação AC, vindo da tomada, uma saída 12 volts, conectada ao adaptador. Esse adaptador está saindo com esse cabo USB, que está sendo conectado à protoboard, na entrada positiva e negativa, onde no barramento positivo temos a alimentação dos motores e a alimentação da ponte H. Alimentação da ponte H no 5 volts, alimentação dos motores neste pino aqui, salvo engano, pino 8 do L293D, alimentação positiva, o GND, um de cada lado, mas lembrando que são interligados, por isso pode optar em colocar apenas um. Aqui temos conexão do primeiro motor, do pino 12 e pino 14, foi feita no microcontrolador, já foi conectado, mostrei essa conexão sendo feita. Pino 4 e 15, também já conectado no S32.
a conexão dos motores nos pinos onde já foi descrito onde seriam feitas essa conexão. Aqui também mesma coisa, nos pinos onde já foi descrito onde seriam feitas as conexões. Aqui o ESP32. O ESP32 já está ligado. Está ligado através desse cabo USB em uma saída do notebook. E essa saída irá alimentar o ESP32 e também passará dados a ele. Ou seja, irá carregar o programa no microcontrolador. Daqui a pouco volto para mostrar o funcionamento do carrinho. E aqui temos o código que eu irei explicar na tela do computador em outro vídeo. Bem, agora eu vou mostrar a conectividade via Wi-Fi do ESP32. Quando você liga o ESP32, automaticamente ele já está gerando a rede Wi-Fi dele, pois no código já foi inclusa a biblioteca Wi-Fi. E quando você clica na rede Wi-Fi, irá aparecer. Se for a primeira vez que você está usando o seu ESP, aparecerá ESP config. Aí você entra, é uma senha padrão, é de 1 a 8, e você poderá sim configurar a sua rede com o nome que você desejar e a senha que você desejar. A minha rede já foi configurada com o nome Silverado e a senha também já foi configurada, por isso já está conectado aqui. O ESP já está conectado ao celular. Para fazer o controle do carro via Wi-Fi, iremos utilizar esse aplicativo que foi desenvolvido por um aluno da Renata, e esse aqui é o Instagram dele. Bem, créditos dados, então já vamos demonstrar. Clicamos em conectar. Como já está conectado o Wi-Fi, é só controlar. Essa aqui é a interface do aplicativo, uma interface bem simples. Frente, trás, direita e esquerda. Irei gravar outro vídeo mostrando o funcionamento desse controle, controlando o carrinho via Wi-Fi. Bem, pessoal, vou tentar aqui com vocês a primeira vez e ver se dá certo. Foi programado para nessa orientação o controle frente, trás, direita e esquerda, bem intuitivo. Vamos apertar o botão da frente, apenas um clique, porque se clicar e segurar é frente longo, e pelo fato de que eu não estou com baterias disponíveis, não poderei colocar ele no chão para andar longas distâncias. Salvo engano, essa conectividade do Wi-Fi do ESP ultrapassa fácil os 10 metros, então dava para controlar por uma distância bastante razoável o carrinho. Funcionou frente, agora o trás, funcionou direita, esquerda, esquerda de novo, frente, trás, direita, trás, direita, esquerda. É isso aí, pessoal.